A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. Felipe, hoje é 15 de abril de 2023, às 15 horas e 15 minutos. O dia mais aguardado da história desse podcast, o episódio número 300. Eu consegui, eu venci na vida. Eu tenho o Geraldo comigo num projeto há o quê? Há quantos anos? 7 anos? Vai fazer 6. Maio, 20 e tanto de maio, faz 6 anos. 6 anos já dá, como que é? Relacionamento estável, né? Relação estável, como que é que fala? 6 meses dá relacionamento estável, né? Ô, 6 Geraldo. anos dá uma criança do tamanho do Davi, não dá não? Quanto tanto? Não, o Davi tem 6 anos. É verdade, hein, ó, o Chutando a Escada começou, o Davi nasceu logo na sequência, ele já tá aqui, ó, me chamando pra jogar bola, mandando em mim, é isso aí. 300 episódios, hein, Geraldo? Você aguentou até aqui bravamente, parabéns. Tô tentando, né? É. Tô tentando. Aguentamos o Temer, aguentamos o Bolsonaro, aguentamos Damares, Weintraub, como era o nome do outro infeliz lá? Ernesto Araújo. Serra. Saudade do Serra, inclusive, né? Serra comparado com Ernesto Araújo. Foi uma experiência bizarra, né? Agora, inclusive, a gente tá até... Eu tava lembrando aqui, quando o Chutando a Escada começou, eu tava no governo Temer, tinha acabado de passar teto de gastos, né? Um tema que, inclusive, tá na agenda de novo. A gente passou, acho que a pior conjuntura gravando junto aqui foi importante, inclusive, pra mim, pra manter a sanidade. Teve pandemia, você não falou aí, teve confinamento, teve mil coisas. Você tava lá, a gente começou o projeto, você tava lá tomando gás de pimenta na cara, em Brasília, né? Em cima de caminhão de som. Isso, exatamente. Tinha acabado de rolar isso aí, aquele grande absurdo que aconteceu. É que naquela época parecia um absurdo muito grande, é que depois veio o Bolsonaro, aí um absurdo sempre supera o anterior. Mas o teto de gastos foi aprovado sob muitas bombas, né, cara? E eu lá, cara, um humilde professor com minha camisetinha, assim, ó, com lápis, pra não ter que lutar com lápis na mão, assim, e tomando bomba. Foi ótimo. Foi a segunda vez que eu apanhei da polícia na vida. A primeira eu conto em outro cast. Pô, mas se não é hoje a gente vai falar do quê? Da Igreja da Lagoinha, não? Já falamos demais desses caras também, né? A Igreja da Lagoinha, vou te falar, viu? Tem muita gente boa lá, inclusive, né? Mas enfim, a Lagoinha prestou um grande serviço aí nos últimos anos, ainda presta, né? Vira e mexe aparece uma história ou outra aí da Lagoinha. Aquela Lagoinha que se dane, eu não quero falar da Lagoinha, não. Eu quero falar de coisa boa hoje. Eu queria começar agradecendo aos ouvintes do Chutando, os apoiadores, as apoiadoras. Sem eles, eu acho que a gente já teria desistido, não teria, não? Pelo menos... Tem 6 anos, o projeto há pelo menos uns 5 a gente já teria desistido. A gente já teria desistido. Foi essa galera que põe a gente pra trabalhar. O grupo de apoiadores do Chutando a Escada rolou um debate tão sinistro essa semana, eu nem dei conta de acompanhar. Mas a galera tá engajada lá, o pessoal eles podiam gravar o Chutando a Escada, né? É a história do se o cara tem que falar inglês ou não tem que falar inglês? Era essa a história? Não? Rolou isso, rolou do dólar, rolou do pacote fiscal aí do Haddad, rolou da visita da China, eu não dei conta de acompanhar, não. Mas o pessoal lá é animado, o debate come solto lá, fica aí a sugestão, acho que quem tem que tocar isso aí são os apoiadores e as apoiadoras do Chutando a Escada, que a gente não dá conta de acompanhar. E o debate é de altíssimo nível, muita gente boa ali. Mas aí você tá desestimulando os novos apoiadores, né, Felipe? Não, o custo de entrada é baixo. Pode entrar e aprender, né? O pessoal troca uma ideia sinistra ali. Mas o ponto não é esse. O ponto é que esse podcast só existe por conta do apoio dos apoiadores, das apoiadoras, eles que fazem tudo acontecer. Valeu, gente! Obrigado! 300 episódios aí, tá na conta de vocês. E já que eu tô agradecendo, eu quero agradecer também os convidados, né? Que vêm aqui gratuitamente, sempre em horários inconvenientes, falar com a gente sobre suas pesquisas. A gente nunca pagou ninguém, né? Nunca pagamos ninguém, pelo contrário, né? Tem gente que tem que comprar microfone pra gravar com a gente, tem que dar um jeito pra gravar com a gente.
paga a cuidadora pra ficar com os filhos pra gravar com a gente. Então, eu devo favor pra um tanto de gente aí. Se eu for ter que pagar tudo em vida, eu acho que eu tô lascado. Não, esse projeto só existe, a gente só faz o meio de campo, né? Esse projeto só existe porque tem gente querendo falar e tem gente querendo ouvir, né? Então, é isso aí, tá mais que certo, tem que agradecer esse povo mesmo. Então, isso também dá uma vontade de continuar, porque o que eu já falei com gente boa aqui, o que eu já aprendi gravando esse podcast, não tá escrito. Muita gente boa já passou aqui. Já que eu tô falando disso, Geraldo, me fala aí de cabeça, bate pronto, 1 ou 2 ou até 3 episódios que você lembra assim rapidinho que marcou. De novo, a gente vai fazer isso de novo. Já não fizemos isso no episódio 200, cara. Fizemos não. Fizemos. Eu falei lá do nosso saudoso Reginaldo Moraes. É verdade. Falamos. Mas vamos ver aqui, eu vou fazer diferente então. Vou falar do último ano aqui, dos últimos 100 episódios. Quem passou aqui nos últimos 100, pode ser? Pode, vai lá. Então, como aqui a pauta não, né? Mas a tradição do Chutando a Escada é não ter pauta, né? Essa é uma como tradição. Não tinha pauta. Toda vez que a gente criou pauta deu errado. Então aí. Toda vez. Então esse é um segredo de bastidor aqui. A gente não tem pauta. Olha, eu de bate-pronto vou agradecer as outras instituições que têm feito parcerias com a gente, né? Então, o Observatório da Extrema-Direita, lá dos nossos amigos Odilon, Davi Magalhães, Guilherme Casarões. Eles são meio enrolados, né? De vez em quando vem, de vez em quando não vem, mas tem ajudado bastante a gente. E o povo que é mais desenrolado, que é o povo lá do IESP, da UERJ, que toca o Observatório Político Sul-Americano. Agradecer muito a Mariana e o Diogo pelo meio-campo que eles fizeram aí com vários pesquisadores. E a Fernanda, do NEAP, também apareceram aí nesse último episódio que a gente falou sobre os 100 dias do governo Lula, né? Esse começo aí da política externa. Acho que essa galera é uma galera que a gente tem que agradecer bastante, que dão muito gás aqui pra gente, né? Nesses últimos meses, nesse último ano e meio, mais ou menos. É muito legal essa parceria com os observatórios, com os núcleos. E, Geraldo, eu vou aproveitar, porque tem algumas pessoas que me escrevem, olha, como que eu faço para divulgar minha pesquisa aí no Chutando? É simples, é só escrever pra gente, com o link da tua pesquisa, a gente lê e a gente grava, a gente marca e grava. O Chutando a Escada é um espaço coletivo, é um espaço que não é meu, não é do Geraldo, a gente deixa sempre à disposição da comunidade, então... Se você quiser divulgar a tua pesquisa aqui, mande pra gente. A gente faz uma curadoria aqui, obviamente, mas mande pra gente, não é isso? Isso aí. Isso aqui é um coração de mãe, sempre cabe mais um. Aqui sempre cabe. Então, se você tiver aí uma iniciativa e quiser divulgar, as portas estão abertas pra você. Geraldo, e eu queria agradecer também, além dos observatórios, dos núcleos que ajudam a gente a manter isso aqui, o Portal Deviante, que é o nosso carro-chefe, é o nosso patrão, né, o Fencas. O Fencas, o apoio que o Portal Deviante dá para o Chutando a Escada não está escrito no gibi. São eles que, inclusive, ajudam financeiramente aqui o Chutando a Escada. Então, eu queria agradecer ao Fencas, ao Portal Deviante, toda a equipe. E convidar você também para ouvir os episódios do portal. O último SciCast, se eu não me engano, é sobre estoques. Maravilhoso. Achei que eu não vou ouvir um episódio sobre estoques. Eu fui ouvir e, de fato, muito interessante. SciCast é a nossa referência aí, né, Geraldo? Agradecer o pessoal lá do SciCast, agradecer também o pessoal que faz o back-office aqui do Chutando a Escada, né, que faz a produção. A Maju Vergueiro ajudou bastante a gente no último ano e meio aí. Não tá mais com a gente por motivos de arrumar um emprego que paga melhor, então todo... Não, que paga melhor não, que paga, né? Porque a gente praticamente só fazia o quê? Praticamente ajuda de custo. Então toda sorte aí pra Maju, ela tá nos nossos corações. Beijo, Maju. E agora, né, já há algum tempo contamos com a ajuda do Felipe Reis. Isso. Lá da Cortes. É Cortes? Cortes, edição de podcast. Sabe por que chama Cortes? Porque ele corta as bobagens que a gente fala? Não, porque ele faz faca também, cara. Você lembra dessa história? Não, tem isso mesmo. Como que ele faz umas facas artesanais, uns cutelaria cutelos, que fala? Cutelaria, exatamente. Então, curte rock and roll
e também motocross. Fica aí o combo do Felipe, grande editor. Se você também está pensando em fazer um projeto aí de podcast, considere... Ou um churrasco. Ou uma, sei lá, uma competição de motocross, ou né, qualquer coisa que envolva rock pesado, considere o Felipe Reis. Isso. E a Letícia, né? Grande Letícia, fotojornalista, formada aqui na Federal de Uberlândia, ativista também. E agora ela que faz tudo acontecer aqui nos bastidores do Chutando a Escada. A Letícia é responsável por tudo aqui. Ela é maravilhosa. Letícia, obrigado por topar ficar com a gente aí durante esse período. Estou bem feliz com a parceria que a gente tem com a Letícia. Muito bem. Geraldo, olha só, você vai topar ficar comigo mais 300 episódios, cara? Não. Você falou, isso é fácil. Você falou a mesma coisa no episódio 100, no 200. Não. Faz uma pergunta mais difícil, que essa é fácil de responder. Então... Ó, a gente falou de muita gente aqui. Tem que falar também que a Débora e a Carol estão num sabático. O que rolou? A Débora Prada e a Carol Pavese. Não sei, cara. A Carol, depois que voltou foi pro Nepal ou pro Tibete? Onde foi que ela foi? Ela foi pro Nepal. Foi pro Nepal, não voltou mais. Quer dizer, voltou, né? Não sei voltou pro Brasil, mas... não pro podcast. Mas um beijo, Carol, Débora, aí quando já elas aparecem aí. Isso, vai ser ótimo. A Débora, enfim, sempre a eminência parda aí, né? Tá sempre rondando. Dando ordem no Felipe. Sim, ela sempre fazendo isso e sempre com razão, né? Sempre com razão. Mesmo que eu não entenda de início, depois fica evidente que ela estava certa o tempo todo. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deixe no chão. Geraldo, fala pra gente aí, cara, uma coisa que eu queria te ouvir. Você já falou que não vai assinar o contrato de mais 300 episódios, mais 100 episódios, mas me diga aí, o que você tá achando do novo governo, cara? Você tá com esperança? Você tá chateado? Você tá como parte da esquerda aí decepcionado? Você tá na minha... Eu tô nessa fase ainda do alívio, né? Então, pra mim, mesmo os erros, eu acho erros considerados pequenos comparado com o que a gente tinha anteriormente. Então, eu ainda não consegui ficar bravo. Mas você já se aborreceu? Como que tá aí a tua leitura? Não, cara, eu sempre fui um cara muito pragmático, né? Eu nunca esperei nada de muito diferente. Eu acho que, pra mim, alguém me falou isso quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu nunca esqueci disso. A política é a arte do possível, né? Então, eu acho que esse governo é um exemplo dessa máxima, né? Estão fazendo o que dá. O Haddad está fazendo o que dá, a articulação do PT está fazendo o que dá no Congresso, de vez em quando batem cabeça, né? Acho que tem uma ala realmente que está puxando uma política mais... enfim, né? Na última eleição da Dilma, acho que o mote era muda mais, né? Uma coisa assim, né? Mais à esquerda. Tinha uma coisa assim, não lembro. Tinha uma coisa assim, enfim, essa ala que quer que o PT seja mais progressista, mais nacionalista, que defenda mais o direito dos trabalhadores, mais o meio ambiente, mas eu tenho visto isso, né? Estão fazendo o que dá. Isso é suficiente? Talvez não seja. Isso é melhor do que a gente viveu antes? Certamente, né? Mas não estou decepcionado. Acho que, enfim, tem algumas batidas de
cabeça aí, né? Tem algumas figuras que a gente gostaria que não estivessem no governo, que não estivessem nessa coalizão ampla, que não estivessem nesses ministérios. Vejo uma movimentação interessante na política internacional, né? Essa história de alternativa ao dólar, né? Eu tenho uns 20 anos que eu ouço isso. Eu queria te ouvir falar sobre isso também. Não, tem uns 20 anos que eu ouço falar sobre isso, dos meus tempos de faculdade. Então, eu lembro que tinha um professor que dizia pra gente assim, vamos imaginar aqui o cenário apocalíptico, né? A China diz pro mundo que não aceita mais dólar. Quem é que entra, quem é que não entra? O agronegócio brasileiro entra, né? A gente vende soja pra cacete, carne. Tudo bem, vamos aceitar yuan, vamos aceitar. Lógico que não é esse cenário, né, apocalíptico, mas eu acho que... E a gente já falou isso aqui, né? Quando começou a guerra na Ucrânia, que os Estados Unidos instrumentalizaram o SWIFT, né? Instrumentalizaram o sistema de pagamentos internacional, quebraram o Banco Central russo, excluíram o Banco Central russo do SWIFT, aquilo ali foi uma ruptura muito forte, né? Que as pessoas não conseguiram ver os efeitos imediatos, mas estão vendo os efeitos agora, né? 1 ano e pouco depois, 2 anos depois. Então isso tudo é encomendado, né? Eu acho que essa alternativa aí, essa contraposição ao dólar, etc., essas coisas são encomendadas, né? Lógico que tem gente aqui na nossa elite que gostaria que o Brasil não estivesse adotando essa postura, mas também tem gente que está apostando na China, né? Então, para os analistas, o pessoal que pensa em hegemonia e tal, parece que tem sinais aí mais fortes de questionamento de hegemonia, de transição de hegemonia, do que a gente teve 10, 20 anos atrás. Né? Interessante. De fato, os sinais são mais fortes, até porque, sei lá, 30 anos atrás a preocupação era com o Japão, né? Então, e aí você compara o Japão com a China, na verdade não há como comparar, né? O Japão com a China. Então toda a reflexão sobre a transição hegemônica começa, né, olhando para o Japão como talvez um grande exemplo. E a China já é outra coisa, a China não é o Japão, como eu já disse. Agora, por outro lado, eu acho que é sempre bom resgatar autoras como a Susan Strange, né, que sempre vem falando, né, o persistente mito do declínio da hegemonia americana. Então esse é um debate que já está posto, sei lá, desde do final da década de 60, a década de 70 toda foi pautada por esse debate do declínio, né, irreversível da hegemonia estadunidense, e vem até hoje. Então eu acho que é interessante, né, te ouvir falar, porque a tua fala combina esse ceticismo que vem da leitura histórica do debate e dos constantes instrumentos que principalmente os Estados Unidos criam e recriam para se recolocar no centro do sistema, mas também traz elementos aí de novidade, que é a China. A China é a grande novidade, né, Geraldo? Eu acho que tem 2 elementos. Eu costumo dizer que tem 2 elementos, né? Um, sem dúvida, é a China, e a China coloca uma ameaça, um desafio, né? Não necessariamente uma ameaça, mas um desafio que a União Soviética nunca colocou, né? A China compete na economia, no sistema capitalista, compete com inovação, compete com tecnologia de ponta, compete entrando em mercado, disputando mercados com os Estados Unidos, um negócio que a União Soviética nunca fez. Agora, a outra coisa que eu acho é que os Estados Unidos vêm de um processo de dilapidação da sua própria hegemonia que é cíclico, né? Então, o governo Reagan criou a crise dos duplos déficits, né? Déficit interno, déficit externo, que o governo Clinton teve que, de alguma maneira, sanar e recolocar os Estados Unidos. A década de 90 foi uma década neoliberal, enfim, né? Recoloca os Estados Unidos. Vem o governo Bush filho. De novo, né, unilateralismo, sai dos organismos internacionais, guerra ao terror. Então tem uma dilapidação do capital político norte-americano muito forte. Vem o Obama, retoma tudo isso, volta para a ONU, acordos multilaterais de clima, Tratado de Paris e não sei o que, não sei o que.
Vem o Trump, dilapida esse capital político de novo, né? Começa a falar mal da OTAN e sai do Acordo de Paris. Então são ciclos de dilapidação dessa hegemonia, né? Aí falando da hegemonia das ideias, né? Dos valores, não necessariamente da hegemonia material, da liderança material, mas as pessoas começam a ficar cansadas, né? Mas quantos mais ciclos de um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás. Então, a relação dos americanos com a União Europeia já não é mais a mesma que era no fim dos anos 80, durante os anos 90, né? Mesma coisa com outros países aqui na América Latina. Quer dizer, a gente não sabe mais o quanto se pode confiar nessa liderança americana. Sempre houve muito questionamento se a liderança era positiva ou não, né? Mas agora não se sabe nem se ela é confiável. Então, eu acho que esse desgaste, casado com a emergência da China, de um rival real, né, é o que a gente está assistindo, né? É o que a gente está assistindo, de países optando pela nova Rota da Seda, de países optando pelo Banco de Desenvolvimento Asiático, mesmo a despeito, né, dos protestos, da diplomacia americana, etc. Então, acho que essas promessas aí de desafio da hegemonia dos anos 80, dos anos 90, demorou, mas parece que elas estão cada vez mais ganhando força. Uhum. Lembrei da frase lá do Gramsci, né? O velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer, né? Eu acho que é um pouco esse o sentimento que eu fiquei te ouvindo falar. Mas, Geraldo, olha, o primeiro episódio do Chutando a Escada já era um episódio analisando a extrema-direita nos Estados Unidos, né, o Trump. A gente já discutia lá se o Trump seria preso ou não, né? No episódio 1, eu nem lembro qual era o BO que tinha acontecido lá, que a gente estava discutindo, que foram tantos, mas agora o Trump, de novo, né, recentemente foi indiciado. A história é tão surreal que às vezes parece até mentira, né? Ele tentou ocultar um caso com uma garota de programa e aí pediu pro advogado pagar, mas ao mesmo tempo ele nega, enfim. Ocultação de divisas aí, né? Basicamente esse é o crime que ele cometeu. E agora você falou aí dessa lógica do vai e volta, né? Dessa política estadunidense que por hora enfatiza o multilateralismo, por hora enfatiza o unilateralismo. O Trump seguramente se encaixa nesse segundo grupo, né? Que colocou aí os Estados Unidos numa lógica mais unilateral. E aí eu te pergunto sobre isso. Como que você está vendo aí a extrema-direita nos Estados Unidos, o governo Biden, o Trump tem chance de voltar? O que você tá pensando sobre isso? Olha, eu acho que a gente está vivendo um cenário tem muito paralelismo entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, né? Esses casos que o Trump está sendo indiciado agora, etc., se esses processos não caçarem os direitos políticos do Trump, esses processos vão ser um ativo eleitoral para ele, né? Eu acho que lá ele já tem um adversário na extrema-direita, que é o DeSantis, né? O DeSantis teve uma projeção importante nas midterms do ano passado, mas o Trump não vai largar o osso, né? E se ele não for preso, se ele não perder os direitos políticos, porque essa era a grande questão dos impeachments, né? E a gente teve aí até um impeachment do Trump bem no fim do mandato dele, ele já tinha perdido para o Biden e de novo teve um processo de impeachment no Congresso, mas a grande questão ali não era se remove, se não remove, a questão era se caça os direitos políticos ou não caça, né? E enquanto essa ameaça não desaparecer, ele vai estar pairando. A coisa que tem ajudado o governo, enfim, ou que tem ajudado o campo progressista nos Estados Unidos ou o campo anti-Trump de maneira mais ampla, é que o governo Biden está indo bem, né? Surpreendentemente, muita gente não apostava nisso, mas o Biden está indo bem, os indicadores econômicos, apesar de não serem lá uma grande maravilha, são melhores do que o esperado, ele não está tomando, enfim, tanto chumbo em relação à Ucrânia e outros movimentos, né? Então,
é um pouco inesperado, mas também sei lá, uma cartada de sorte. Isso a gente não consegue dizer do Brasil ainda, né? Então, todos essas alegações, esses processos, essa indicação sobre as joias, enfim, a instrumentalização do governo, né, que o Bolsonaro tem sido investigado, se isso não levar à cassação política, né, a cassação dos direitos políticos, isso vai servir como um ativo eleitoral, né, porque, de novo, a gente não está falando de gente racional, né, a gente está falando de gente que age de acordo com preconceitos, né, ideias já formadas e não se tem uma leitura da realidade. Agora, eu acho que aqui também o que a gente tem vivido é uma radicalização dessa extrema-direita nas redes sociais, com impactos reais cada vez mais preocupantes, né? Por exemplo, eu não consigo dissociar o pânico, essa situação de pânico nas escolas brasileiras, em particular nas escolas em São Paulo, que é de onde eu estou falando, eu não consigo dissociar isso de todo o movimento da extrema-direita nos últimos 4 anos online, do gabinete do ódio, dos financiamentos de grupos de WhatsApp por grandes empresários. Não consigo dissociar essas duas coisas, né? Esses movimentos, eles não são movimentos orgânicos, eles são movimentos orquestrados. Enquanto a gente não entender isso e não combater isso com toda a força da lei, a gente vai estar sujeito, a gente vai ser refém, né, dessas milícias digitais. Para quem não sabe, o Geraldo trabalha numa escola em São Paulo e a gente viveu esse pânico coletivo aí nos últimos dias, né? Até mesmo aqui na Universidade Federal de Uberlândia também circulou, né, em grupos ameaças de que haveria um atentado na universidade, e algumas aulas foram inclusive até canceladas por conta dessa ameaça. Mas o ponto é esse, né? Enquanto a gente fica discutindo os efeitos, as causas a gente deixa um pouco passar ao largo, né? E a causa é justamente essa. Você tem grupos organizados que aprenderam, né, uma metodologia de difusão de fake news durante o governo Bolsonaro, em grande medida inspirado pelos Estados Unidos, como você bem mencionou, e que agora usa essa mesma metodologia para fazer outras difusões aí de informações falsas, né? E o que a gente viu foi uma situação de quase pânico coletivo, né? Porque de repente as escolas estavam todas, algumas inclusive fechadas, e grupo de pai e de mãe. Se eu tenho algum ouvinte aqui que tem filho em idade escolar que participa de grupo de WhatsApp de pais e mães, deve ter visto coisas absurdas como eu vi. Então vale a pena de fato fazer essa denúncia, né, de que uma coisa está associada à outra, e o que vai resolver isso é política pública, né, Geraldo? Não é colocando o guardinha armado ou deslocando, né, a viatura da polícia militar para ficar na frente da escola do teu filho, porque isso causa 2 problemas. Primeiro, que isso não resolve o problema da violência nas escolas, porque a causa não é essa, né? Tá no grupo de WhatsApp, tá nos fóruns, tá no Twitter, tá naquilo que adolescentes, jovens consomem na internet sem a supervisão de adultos, né? E, por outro lado, você desloca o policial militar para a porta da tua escola, por outro lado, né, outro serviço que ele deveria estar prestando vai ficar sem o devido policiamento. Então, enfim, é um problema complexo. Eu fiquei muito assustado aí com o que aconteceu, né? Não assim, como as pessoas são suscetíveis, né, a uma foto que foi tirada, não sei por quem, não sei em que contexto, e que circulou em grupos e que aí já associaram com o banheiro de um colégio, ou no caso aqui, tiraram uma foto de uma Universidade de São Paulo, de repente virou uma foto da Universidade Federal de Uberlândia, e aí de repente tinha PM no meio do campus para evitar um atentado que, enfim, maluquice de toda a ordem, que é fruto dessa extrema-direita, do modus operandi, né? Mas deixa eu só reforçar isso que você está falando, né? Pôr a PM dentro das escolas é o que esse grupo quer, né? Uhum. Quer dizer, quem está orquestrando essas ameaças, gerando essa sensação de pânico, o objetivo é criticar o sistema público, né? Porque a escola pública não tem segurança, não posso mandar meu filho porque eu não sei o que vai acontecer. Quer dizer, é esvaziar o sistema público, né? Mais uma porrada em cima do sistema de educação, e valorizar, né, com muitas aspas,
os efetivos policiais e militares para colocar a PM dentro de escola, para militarizar as escolas. Então, esse é o objetivo. Se a solução for por aí, nada mais você tá... É por isso que você tem que entender o processo. Porque se a solução for essa, você está caindo na mão desse chantagista, né? Desses caras que estão propagando esse pânico, esse discurso. Quer dizer, esses caras são criminosos, eles tinham que ser presos na origem. É isso que você falou. A solução, a solução não é essa. 2, se a solução for essa, você está caindo na chantagem. 3, a solução é você fazer trabalho de inteligência, né? Você fazer trabalho na origem, né? Quem são esses caras? Né? Da onde está saindo? Quem está financiando? Porque isso tudo é financiado, essas peças são produzidas, isso não é orgânico, isso é orquestrado, né? E enquanto a gente não for na fonte, a gente vai estar só enxugando gelo e fomentando essa situação de pânico, essa agenda dessa extrema-direita radical. Né? Eu concordo plenamente, eu acho que você resumiu bem aí também a minha sensação sobre isso. Então, gente, mantenha calma, regule o que o teu filho vê na internet, que eu acho que aí que tá a origem do problema, né? Saber o que o teu filho consome na internet. Não adianta nada você colocar um helicóptero com um sujeito pendurado com um fuzil, se você chega em casa, dá o celular na mão da criança e deixa ela usar de maneira indiscriminada. É porque ela fica suscetível a esse tipo de estratégia, né? Peças publicitárias que são produzidas para gerar o pânico. O pânico é o objetivo justamente para que a gente caia nesse modelo de militarização e, de repente, a gente está batendo palma para a PM dentro da universidade. Não. A solução não é mais armas na escola. A solução é inteligência. Eu acho que o Geraldo matou a pau. Concordo plenamente. Geraldo, última pergunta aqui pra você, cara. Já que eu tava louco pra te perguntar sobre isso. Quando que você vai publicar a tua tese? Porque não sabe, o Geraldo é autor de um excelente trabalho sobre o pensamento liberal nos Estados Unidos. E tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive sobre política externa dos Estados Unidos, essa coisa dessa lógica do stop and go dos Estados Unidos, né? Por hora multilateral, por hora unilateral, tudo isso, o Geraldo é uma referência, que ele é humilde, ele não fala sobre essas coisas, mas ele é um grande especialista e tem que publicar esse troço aí, Geraldo. A tese do Geraldo merece ser lida, pessoal. Só que ela é difícil de achar, né? Por isso você tem que publicar. Eu vou publicar no editor da UF. Então tá, eu vou fazer isso acontecer com o dinheiro dos ouvintes. Então, olha, era a deixa que eu precisava para, se você quiser apoiar o Chutando a Escada, acesse www.chutandoescada.com.br/apoio. Lá você pode ajudar esse humilde projeto de divulgação científica. A partir de R$5, acho que você já começa a ajudar, não é, Geraldo? O PicPay aceita até R$1, né? Tem campanha no PicPay, tem campanha no Patreon, tem campanha no Catarse. A campanha nunca foi... Os preços nunca foram atualizados desde que eles foram criados. Não tem inflação, né? Nos pagos. Não. No mundo do Chutando a Escada não tem inflação. Ou você pode fazer um Pix também para apoio@chutandoaescada.br. Se fizer um Pix, avisa a gente, viu? Porque senão eu não consigo agradecer. O pessoal não avisa, a gente não consegue agradecer. É isso aí. Ajude o Chutando a Escada a publicar a tese do Geraldo Zaran. Geraldo, cara, eu acho que eu passei um dos momentos mais felizes da vida e também dos momentos mais difíceis da vida gravando com você aqui. Você acompanhou aí de perto os últimos 6 anos aqui do lado de cá. A gente se viu pouco nesses 6 longos anos, mas queria agradecer aí a parceria. Você é um parceirão, cara, um amigo que só a Podosfera pôde me dar. E rumo aos próximos 300 episódios, eu te libero do teu contrato quando a gente estiver gravando o episódio 600 aqui, aí eu te libero. A recíproca é verdadeira e acho que tem pouca gente com a sensibilidade que você tem, né? Pouca gente na área de RI, pouca gente na Podosfera, pouca gente no meu círculo de amizades com a sensibilidade que você tem. Então, é um amigo verdadeiro. Mas para não perder a piada, a última vez que a gente se viu foi antes da pandemia? Foi gravando aquele episódio lá em janeiro de 2020? Acho que sim. Foi sim. Desde 2020 a gente não se vê, cara. Tem que mudar isso. Tem que fazer esse encontro acontecer, hein? Que loucura, hein? Você vem aqui pra Uberlândia quando? Pede pra Carol aí, liberação, alvará. Ou vem com a Carol. A gente vai pra Minas. Eu tenho um BO aqui, peraí, tem uma divulgação aqui. Então faz aí.
Enquanto você procura aí. Meu Deus, será que ela mandou o briefing? Não mandou o briefing, então eu vou deixar na conta dela. Já fiz essa divulgação aqui, a minha esposa tem um conjunto de exposições itinerantes, chama Arte nas Estações, em Ouro Preto. Conselheiro Lafayette, Congonhas do Campo, a segunda rodada são exposições itinerantes, a segunda rodada está começando agora no final de abril. Então passem lá no Museu de Congonhas do Campo ou nas Casas de Cultura em Ouro Preto e Conselheiro Lafayette. Mas o que eu ia falar é que a gente vai estar em Minas aí, em junho. Em junho a gente... Aqui pro Triângulo? Não, né? Minas é muito grande, né? Minas é a França, né, cara? Então, vai você me falar onde é que dependendo eu até vou até vocês. Ou é mais fácil ir até São Paulo, sei lá. Mas avião é rapidinho tudo, né? Você pode pegar também. Tem a música do... Minas é a França, vocês podiam fazer umas manifestações aí, que nem na França. Podia, também. Né? Podia. Mineiro é complicado para manifestação, eu vou te falar. Basta ver quem é o nosso governador, né? Minas elegeu o Lula e o Zema. Minas é esquisito. Mas é isso aí, Geraldo. Cara, brigadão pela parceria. Semana que vem a gente tá de volta, então? Semana que vem, esse episódio sai no fim de semana, sexta-feira, de o quê? Sexta-feira, dia 21, tem outro episódio, hein? 21, feriado, a gente vem com tudo aí já. A gente pede desculpa aí pelas interrupções nesse programa, mas todas elas são justificadas de alguma maneira. Todas elas. E é isso aí, gente. Queremos... O Felipe falou aí do apoio, o Felipe falou sobre pesquisa, sobre divulgação de pesquisa. Podem escrever pra gente com sugestões, com o que vocês gostam, o que vocês não gostam, sugestão de quadro, sugestão de divulgação. Esse é um podcast plural, democrático, que mais? Comunitário, colaborativo. É isso aí. E progressista. E autofinanciado. Autofinanciado e fogo nos fascistas. É isso aí, gente. Até semana que vem, com o episódio 301, e que já vem aí, porrada na mesa, hein? Vamos discutir a relação do Brasil com a China, com o professor da pesada. Mas aí tem que assinar o feed pra descobrir na semana que vem. Geraldo, obrigado, cara. Você é foda, bicho. Valeu, Felipe. 300 episódios. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita, era tudo que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.